A paz do Senhor Jesus para todos. Para a nossa meditação, quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-os mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui foi depois da ressurreição. Jesus pergunta a primeira vez para Simão Pedro, se ele amava ele mais do que os demais. Falou sim. Jesus falou: Apacenta os meus cordeiros. E quem são os cordeirinhos de Cristo? Muitas vezes são aquelas pessoas que estão começando na fé. São novos convertidos. Cordeiro, um filhote. Então, Jesus deu a ordem para cuidar dos novos convertidos. Que muitas vezes uma ovelhinha, um cordeirinho, perdão, não uma ovelha, um cordeiro, ele precisa de um pastor para apacentar, para dar comida, para dar pastagem e para dar água. Não consegue chegar na mina sozinho. Muitas vezes o cordeiro ele não consegue chegar numa mina, numa fonte de água sozinho. E não consegue se alimentar sozinho. Precisa de um pastor, precisa de um cuidador especial. E depois, Jesus perguntou de novo se a peixe ele amava. Ele respondeu que sim e mandou apacentar as ovelhas. As ovelhas são aqueles que já cresceram, já andam com a própria perna, já estão na igreja há tempos, já têm um conhecimento a mais, mas também precisa de um cuidado pastoral, porque muitas vezes a ovelha ela se machuca, ela se fere, e até sarar a ferida ela não consegue se alimentar sozinha, não consegue ir à fonte de água sozinha. E se um pastor abandonar, essa ovelha acaba morrendo. Então ela precisa de um cuidado, de um zelo especial. Então, e muitas vezes a pessoa que tem o dom de pastor, ele tem que fazer esta ordem de Jesus: apacentar os cordeiros e ovelhas. Quem tem um dom de pastor, ele tem essa função, ele tem que apacentar cordeiros e ovelhas. Muitas vezes ele tem que cuidar de pessoas que estão na igreja há anos. Muitas vezes tá até mais tempo do que ele mesmo. Mas foi ferida. Ele tem que ter um cuidado especial. Tratar ovelhas e cordeiros. Apacentar o rebanho de Deus. Essa é a função de quem tem o dom de pastor. Existe diferença entre dons e cargos. Dom é dado por Deus, cargo é dado por homens. Então quem tem o dom de pastor, independente de ter o cargo de pastor ou não, ele tem que apacentar tanto os cordeirinhos como as ovelhas. Esta é a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.